Colossenses capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 2 ao 6, a princípio. 2 ao 6, Colossenses 4. E nessa noite, para encerrar esta série, Seja Tudo em Mim, a palavra será frutos de uma nova vida, resultados dessa nova vida que temos em Cristo Jesus. Antes de lermos, gostaria só de ilustrar essa ideia da nova vida em Cristo e daquilo que aprendemos até aqui na carta aos Colossenses. É mais ou menos assim, quando nós, e talvez a maneira um tanto quanto humana, religiosa, de viver, conhecer, de praticar, de entender aquilo que Jesus fez por nós, seja o seguinte: eu entendo aquilo que Jesus fez, e eu recebo esse evangelho na minha vida, no meu coração, eu compreendo que Jesus morreu por mim, eu compreendo que Jesus veio até aqui, sofreu e morreu e ressuscitou em meu lugar, e eu até entendo e recebo isso na minha vida, e eu coloco Jesus como uma parte da minha vida. Pode até ser uma parte importante, mas como uma parte da minha vida. E aí eu passo a viver, eu coloco Jesus aqui, eu coloco o trabalho aqui, e eu coloco a família aqui, e eu coloco a diversão aqui, e eu coloco, que vontade de férias aqui, e eu coloco os problemas para resolver aqui, e eu coloco o dinheiro aqui, e eu coloco várias áreas da minha vida. E eu estou no centro, mas agora Jesus é uma parte da minha vida. E a gente diz assim, melhor que nada, né? Tem gente em que Jesus não é nem uma parte da sua vida. Mas sabe o que Colossenses inteiro, sabe o que essa série, Seja Tudo em Mim, quer culminar para cada um de nós? E nós precisamos entender isso para compreender o restante dessa palavra. É que quando eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, quando eu entendo a grandeza da salvação, quando eu entendo o plano de Deus cumprido através de Jesus, Jesus não é mais uma parte da minha vida. E daí tem Jesus e as outras coisas ao lado de Jesus. Quando eu entendo aquilo que quer dizer quando o apóstolo Paulo diz assim, nós estamos crucificados com Cristo, nós estamos identificados com Ele, nós morremos para Ele e agora vivemos com Ele e para Ele. Eu preciso puxar Jesus para o centro da minha roda. Eu preciso puxar Jesus para o meu lado aqui e dizer, Jesus, agora o trabalho, a família, a igreja, os negócios, qualquer coisa, o meu estudo, os problemas que eu tenho para resolver, tudo isso está aqui ao redor. E eu preciso viver, eu preciso administrar tudo isso. Mas agora o Senhor não é uma parte da minha vida. O Senhor é o centro da minha vida. Jesus transformou o nosso mundo. E agora Ele é o quê? O centro do que a gente cantou agora. O centro do quê? De tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Compreendeu isso? Jesus não é uma parte da tua vida. Jesus é o centro da tua vida. Isso nos leva a viver essa vida cristocêntrica, colocando Jesus em primeiro lugar. Jesus como preeminente, Jesus como aquele que tem supremacia, soberania sobre todas as outras coisas da nossa vida. Uma grande ênfase, se não a grande ênfase dessa carta aos Colossenses é essa. Aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Jesus, a vida que Jesus tem para nós, é essa vida que o coloca no centro de todas as coisas. E agora, junto com Jesus, nós vamos resolvendo. Junto com Jesus, nós vamos vivendo. Junto com Jesus, nós vamos demonstrando o amor dele. Junto com Jesus, nós vamos frutificando de acordo com a sua vontade. O apóstolo Paulo vivia dessa forma. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Cristo, ele passou a viver, passou a colocar Jesus no centro da sua existência. Passou a dizer, Senhor, por ti e para ti são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Isso precisa estar forte no meu e no teu coração. Se nós, muito mais do que entendermos aquilo que a carta aos Colossenses quer dizer, quisermos entender o que é vida com Deus, o que é cristianismo, o que é de fato viver para Jesus. Vamos ler então, Colossenses 4, do 2 ao 6. Paulo diz assim, dediquem-se à oração
estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um que vier a perguntar. Antes de entrar numa saudação para os seus amigos, para os seus cooperadores, para a finalização dessa carta, o apóstolo Paulo deixa algumas orientações fantásticas, e daqui nós vamos tirar esta ideia, daqui nós vamos entender quais são estes frutos de uma nova vida em Cristo. Nós começamos a entender que Jesus é o centro lá no começo. A primeira mensagem desta série foi a supremacia de Cristo sobre tudo. Ele tem direito sobre nós de criação. Ele nos criou, Ele nos formou. Antes de qualquer coisa, o Senhor idealizou o projeto chamado ser humano. A nossa existência é dele, é por ele, é para ele. Também por direito de redenção, Jesus nos conquistou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, somos comprados por alto preço e agora vivemos para Ele. Jesus não é uma parte, mas é o centro da nossa vida. E passamos a entender que isso precisa desembocar em ações práticas na nossa vida. Nós temos que sim estar atentos a alguns perigos que existem na vida cristã. Temos que entender que Jesus é o centro, que a salvação é pela graça dele, a salvação nós alcançamos por meio da fé, mas essa salvação que nos alcançou precisa desembocar em prática na nossa vida. Para Deus não existe teoria sem prática. Então essa carta fala a respeito de perdão. Nós precisamos perdoar com o perdão com que Ele nos perdoou. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós temos que nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A nossa velha criatura precisa ser deixada de lado e nós precisamos nos revestir do novo homem em Cristo. Isso vai impactar todas as esferas da nossa existência. Na semana passada, vocês ouviram aqui uma mensagem com o pastor Gilvano, falando que isso precisa influenciar e começar a influenciar inclusive a nossa família, a nossa maneira de nos relacionar com os outros, na família, dentro do universo do casamento, dos relacionamentos de uma maneira geral, no tratar com os filhos, no tratar com os pais, no tratar com funcionários, com patrões, seja qual for a esfera de relacionamento, a nossa vida com Deus, Jesus no centro, precisa fazer a diferença. E aqui Paulo entra numa parte muito importante desses frutos que se desenvolvem, que aparecem por conta dessa nova vida que temos com Cristo. Nós estamos com Cristo, então vamos dar fruto. Quando a gente olha para essa ideia de fruto, a gente pensa em resultado. O resultado de uma mangueira são mangas. Né? O resultado de uma plantinha de morango, de uma morangueira, talvez seja o nome, um pezinho de morango, são os morangos, deliciosos, gostosos de comer. A gente já olha para o fruto e vê o resultado. Aquilo pelo qual aquela planta é conhecida, aquilo pelo qual ela é valorizada, são pelos seus frutos. Isso faz toda a diferença. E agora, quando a gente olha para uma planta, né, uma laranjeira, a gente não costuma ver uma laranjeira fazendo força para dar laranja. Você já viu? Dando força, agora, né? Agora eu vou fazer uma laranja aparecer aqui. Né? Um pezinho de mamão, agora o mamão vai vir. Não. A gente não vê. Natural dela, se ela estiver bem fixada na terra, bem suprida de nutrientes, se ela tiver chuva adequada, o que acontece? Ela vai frutificar. Fruto é resultado natural. Fruto é consequência de alguém bem plantado. Fruto é consequência de alguém que se alimenta. E assim deve ser a nossa vida. Frutos dessa nova vida que temos em Cristo vão aparecer. Vão aparecer. O Espírito Santo está em nós. Está em nós nos dizendo, olha, esse alimento é bom para você e esse não é. Se alimente desse porque você vai dar fruto. Não se alimenta daquele
porque aquele não vai estragar. Isso é algo prejudicial para os teus frutos, para a tua vida, para a tua árvore, para a tua existência. Esteja atento ao Espírito Santo. Ele é que nos norteia. Ele é o nosso companheiro. Ele é aquele que fala aos nossos corações e nos direciona nesse viver diário com Cristo. E os frutos vão aparecendo. Talvez você olhe para a tua vida e se alegre com os frutos que já apareceram. E você diga, olha, eu dava frutos muito azedos. Se dava fruto, eu dava uns frutos bem azedinhos. Tinha uma laranjeira lá na casa da minha mãe, acho que tem até hoje lá, mas ela dá umas laranjas tão azedas que a gente nem lembra que ela existe. Umas laranjas muito azedas mesmo. E hoje eu estava comendo uma laranja deliciosa, né? Vai ficar com vontade agora. Estava comendo uma laranja deliciosa de tarde e eu lembrei, que diferença tem? Essa laranja aqui tão boa, tão docinha, maravilhosa, aquelas laranjeiras de quando eu era criança. Eu lembro que aquele pé de laranja dava umas laranjas azedas, ruins. Nós vamos olhar para os nossos frutos, nós vamos olhar para a nossa vida e nós vamos poder perceber que tipo de frutos tem nascido e que tipo de frutos devem nascer daquele que entende que essa ideia, Jesus, seja tudo em mim, tem a ver com relacionamento com o Senhor. Tem a ver com estar firmado, com as raízes firmadas no Senhor. E o resto vai acontecendo. E se não estiver acontecendo, eu devo olhar para a minha vida e ver, Senhor, onde está sendo interrompido este fluxo de vida? Onde, Senhor, eu não tenho ouvido o Teu Espírito? Onde, Senhor, eu não tenho me alimentado dos nutrientes certos? Onde, Senhor, o que está acontecendo? Será que eu realmente estou ligado ao Senhor? Será que eu estou fixado a essa terra boa mesmo? Como está a minha vida? A gente poderia resumir essa ideia de seja tudo em mim, Jesus, como relacionamento. Não como religiosidade, como relacionamento. Relacionamento com o Senhor, que desemboca em relacionamento com os outros, que desemboca numa vida que o Senhor tem para nós. Eu entendo aquilo que Jesus fez por mim. Eu entendo a salvação. Seja esse entendo na sua mente, no seu coração, seja uma percepção, seja um sentimento, seja um pensamento, seja uma convicção, seja um pouquinho de fé que existe lá dentro e você diz, sim, eu creio, Jesus é meu Senhor, Ele vive em mim, e se Ele não vive ainda, eu quero que Ele viva em mim, e sempre tem essa chance, enquanto estamos nessa terra, de dizer isso, Senhor, viva em mim, seja tudo em mim, e eu passo a viver um relacionamento com Deus. Isso precisa transcender muito estes momentos que nós temos de estarmos juntos. Esse momento de culto, aquele momento que você ora na tua casa, aquele momento que você se reúne no pequeno grupo, aquele momento em que você está sozinho, acompanhado, aqui trabalhando, seja onde for, não podem ser momentos, não podemos viver momentos de simplesmente religiosidade, de simplesmente estarmos aqui, eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou aqui, mas estou com a cabeça e minha barriga, estou com uma fome. O pastor ficou falando de laranja, docinho lá, eu estou morrendo de fome aqui. Eu estou com a cabeça depois, aí amanhã você não sabe a semana que eu vou ter pela frente. Não sabe. E aí a gente vive um momento como se não estivesse aqui. Viva cada momento com o Senhor. Se é para trabalhar, trabalhe com afinco. Se é para estar no culto, faça isso com intensidade, com vida, com fervor. Se é para ler a palavra de Deus, leia buscando entender. Se é para orar, ore, como se você estivesse face a face com Deus, porque é isso que Jesus conquistou para você. Seja tudo em mim, Senhor, é viver esse relacionamento com Deus, que transcende qualquer experiência, qualquer entendimento humano que a gente possa ter. Quero chamar a tua atenção para o primeiro fruto, que está ali nos versículos 2 e 3. Vamos ler de novo, versículos 2 e 3. Diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Perceba aqui 3 características, né, essa oração. Dedique-se à oração, estejam alerta, sejam agradecidos. O versículo 3 diz, a parte A principalmente, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Paulo falando a respeito do primeiro fruto que encontramos aqui, a oração. A oração não é apenas um meio, a oração é um fruto. A oração, a vida de oração,
é um resultado, é uma consequência de dizer: Senhor Jesus, seja tudo em mim. Ela é um fruto de viver para o Senhor. Um cristão ora. Não é que para ser um cristão eu preciso orar. Então eu vou orar para ver se de repente Deus me salva. Não, Ele me salvou. Claro, eu falar com o Senhor é sempre oração. Mas eu entendi isso. E agora eu vou orar porque eu tenho livre acesso a Deus. Porque Jesus separou, Jesus acabou com a barreira que existia entre nós e Deus. E agora eu tenho livre acesso ao Senhor. E por isso eu posso orar. Paulo, esse apóstolo de Jesus, assim como mestre, assim como Jesus, orava. E me intriga muito pensar a respeito disso, olhar para a vida de Jesus, por exemplo, que ele deixou, olhar para Paulo, para tudo aquilo que ele fazia, aquilo que ele escreveu, e olhar para a minha própria vida. E talvez esse exemplo sirva para você também. Jesus, o Filho de Deus, se fez carne. Ou seja, ele era 100% Deus, sempre foi, mas 100% homem. Esteve aqui como ser humano, viveu como ser humano. E Jesus, o Filho de Deus aqui, orava. Não é intrigante pensar nisso? Jesus orava. Jesus não orava só de vez em quando. Jesus não orava só para ensinar os seus discípulos. Jesus orava. Diz a palavra de Deus que quando a coisa estava estressante, quando depois de momentos estressantes, de milagres, de acontecimento, de gente para tudo que é lado, ele fala, Jesus se retirava e sozinho orava ao Pai. Ou chamava os seus discípulos, falava, vamos orar, vamos buscar Deus. Jesus ensinou a gente a orar, disse assim, você não precisa, em outras palavras, parafraseando o ensino de Jesus, você não precisa orar com palavras rebuscadas e bonitas, você precisa orar. Fecha lá a porta do teu quarto, entra lá e ora a Deus. Lá é teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. É você e Deus. Jesus estava falando para nós a respeito da importância de usufruir desse relacionamento que temos com Deus. E às vezes, a gente transforma este fruto da salvação, este fruto de uma nova vida em Cristo, em um momento religioso. E a gente diz, agora eu vou orar. Ou a gente ora aquela oração sem vida, sem fervor. Ou a gente ora, eu não estou falando de jeito de fazer, tá? Não estou falando de método, eu estou falando de coração. A gente ora, mas sem vontade de orar. A gente ora porque tem que orar. A gente ora porque, a coisa está apertando para o meu lado, então eu vou orar. Ou eu oro e eu até agradeço de vez em quando. Ou eu oro... porque é meio-dia, né? Então, meio-dia tem que orar. Parece que se eu não orar, a comida não vai estar boa. Né? A comida não vai estar santificada. Então, eu vou orar. A gente transforma isso em isso que é relacionamento com Deus em algo simplesmente religioso. E, às vezes, pior do que isso, transforma em nada. A gente supervaloriza tanto a oração e diz assim, eu nunca vou conseguir orar como convém. Eu nunca vou orar do jeito que precisa. E se não for para orar 2 horas por dia, é melhor nem orar. Né? E a gente tira o valor dos pequenos momentos que a gente pode ter com Deus. Pequenos porque eu digo, vai começar com horas, mas você tira o valor que existe neste fruto, nesse resultado. O Espírito Santo, habitando em nós, nos leva a orar, nos conduz em oração. E a Bíblia diz que Ele nos ensina a orar. Nós precisamos crer nisso. Precisamos refutar a mentira religiosa de que nós temos que aprender ao jeito, a palavra, aquilo lá. Sim, a Bíblia nos dá dicas importantíssimas de como nós devemos orar, mas o mais importante é, vai e ora. Vai e conversa com Deus. Aqui a primeira coisa que o Paulo diz assim, dediquem-se à oração. A nossa oração precisa ser com dedicação. A oração é um fruto, sim, mas existe a parte que é nossa nesse negócio. Faça isso com perseverança. Tem outras traduções que dizem, orem com perseverança, orem com dedicação, orem com esforço, orem com compromisso. Façam disso, aproveitem essa grande e maravilhosa bênção que vocês têm à disposição. Jesus nos ensinou a fazer isso. Olha lá para o teu Pai que está em secreto. Apóstolo Paulo já foi ensinado desde criança, num
num modo muito religioso, ele era um fariseu, conhecia muito bem a lei, mas não conhecia o Senhor de coração. Mas quando ele se converteu, ele coloca tanta ênfase nessa prática da oração que ele diz: orem sem cessar, orem continuamente, orem por isso, orem por aquilo, orem batalhando, orem intercedendo, orem agradecendo, orem, orem, orem. E a gente, talvez numa ilusão, talvez até numa ilusão gospel, de dizer assim, e eu já caí nessa ilusão em alguns momentos da minha vida, e isso me prejudicou, a gente diz assim: mas Deus sabe todas as coisas. Por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar? Se Deus conhece todas as coisas, se Deus sabe o fim, por que eu devo orar? E a gente entende. A gente entende a importância da oração olhando para a Bíblia quando Jesus nos ensina a orar, quando a Bíblia diz que a oração do justo tem valor, quando a Bíblia fala do poder que existe na oração contra o inimigo, para que nós possamos ser livres da ansiedade, para que nós possamos pedir ao Senhor e Ele corresponder a nós. A gente vê que Deus compartilhou um pouquinho do seu poder conosco. O Espírito Santo nos conduz a orar, vivifica a nossa oração. Jesus é o sacerdote que faz a mediação entre nós e Deus, e as nossas orações chegam ao ouvido do Pai. Nós oramos daqui e talvez pessoas ao mesmo tempo orando em vários lugares do mundo. E esse é o momento, um domingo à noite no Brasil, por exemplo, muita gente está orando, muita gente está buscando a Deus, muita gente está com o coração diante do Senhor, e o Senhor é todo-poderoso, ouve e atende segundo a sua vontade poderosa, soberana. A oração não vai mudar Deus, mas a oração muda realidades aqui, muda internamente, muda externamente, nós precisamos crer nisso. Diz aqui, orem com dedicação. Nós precisamos estar nessa comunhão constante com o Senhor. A Bíblia fala, orem sem cessar. Isso não quer dizer que você fica o tempo todo orando, 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 falando palavras. Mas isso fala de atenção. Isso fala da segunda característica aqui, vigilância. Diz aqui, dediquem-se à oração e estejam, versículo 2, pode deixar lá? Dediquem-se à oração e estejam alerta. Outra tradução diz, estejam vigilantes. A nossa oração precisa ser com vigilância, com atenção. Quando nós vemos isso, essa palavra de vigilância, atenção, nós nos lembramos daquilo que aconteceu com os discípulos de Jesus lá no Getsêmani, um pouquinho antes de Jesus ser preso. Jesus os chamou para orar, um momento de muita pressão física, emocional, espiritual, de todos os sentidos, pressões acontecendo ali sobre Jesus, sobre os discípulos, e Jesus disse o quê? Vamos orar. Vigiem um pouco comigo, orem comigo. E os discípulos foram dormir. E os discípulos, naquele momento, e eu me solidarizo muito com os discípulos, porque se nós pararmos para pensar, talvez você também se identifique comigo, a gente muitas vezes, no momento de orar, a gente espiritualmente dorme, a gente não está atento. Jesus chegou e disse para eles, vocês não poderiam vigiar um pouquinho junto comigo? Não poderiam orar um pouquinho, estar atentos, estar alertas junto comigo um pouquinho só? Prestem atenção na importância disso, discernam esse momento. E vejam, agora é momento de orar. Agora é momento de buscar força no Senhor, de fortalecer-se nele, de estar com Ele. Mas às vezes a gente faz o quê? A gente é distraído espiritualmente. Oração tem muito a ver com estar atento, com estar discernindo aquilo que acontece ao redor. Às vezes as nossas orações são corriqueiras, são frias. E quando eu falo de oração fria, eu não estou falando de tom de oração, eu não estou falando de palavras bonitas, eu não estou falando de ênfase na voz que você dá para a oração, eu não estou falando de coisas que acontecem externamente, eu não estou falando nem de manifestações do Espírito Santo que acontecem muitas vezes no momento de oração, eu não estou falando disso. Eu estou falando de atenção e vigilância espiritual. Precisamos estar atentos. Existem momentos na nossa casa de grandes ataques do inimigo. Grandes que parecem pequenos ou que começam pequenos. Seja com os filhos, seja com marido e mulher, seja no trabalho, seja na igreja, seja no PG, seja onde for, e nós precisamos estar atentos em oração. Então esse estar vigilantes na oração
fala de discernimento espiritual, fala de atenção. Qual é o momento? Qual é o momento? É momento agora de chegar diante de Deus e apenas curtir a presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Faça isso. Que o Espírito Santo te conduza a isso. Adore ao Senhor. Fale com Ele. Agradeça ao Senhor. Esteja com Ele. Mas é momento de discernir um ataque espiritual acontecendo contra a tua vida. Tome dessas armas espirituais que estão disponíveis para você em Cristo Jesus e batalhe essa batalha pela fé, com o Senhor, discernindo espiritualmente aquilo que acontece. Às vezes, muitas vezes lá em casa, está acontecendo alguma coisa, está aquele momento complicado, parece que baixou assim, uma nuvem escura assim, sobre o nosso lar. E às vezes a minha esposa, às vezes eu, a gente para, e às vezes ninguém, isso que é o pior, né? A gente discerne, e um fala para o outro, está acontecendo alguma coisa aqui. Vamos orar. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Não vamos continuar. Né? A minha esposa fala assim, não, isso não é briga não, isso é ataque do inimigo, vamos lá. E às vezes é briga mesmo, tá? Às vezes é DR, né? Discutindo relacionamento, né? Mas às vezes é ataque do inimigo e a gente precisa estar atento a isso. Quantas e quantas vezes eu fico imaginando, eu perdi batalhas por falta de atenção e talvez você também. Seja em casa, seja no trabalho, né? Coisas que acontecem em momentos em que a gente tenta com nossa força, com o nosso braço, e parece que os céus estão fechados, parece que está difícil, parece que não, que tem barreira. É diante de Deus, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu lembro de um momento, não faz muito tempo, eu e a pastora Janete orando, falou, não sei o que fazer, parece que eu não tem para onde correr nessa história. E aí ela orou, e eu orei, e ela orou, e a oração era assim, Senhor, eu não sei direito nem o que orar, Deus. Eu não sei se eu peço, se eu só agradeço, se eu pedir, se eu não sei se é, se eu pedir aquilo, eu não sei se é também, Senhor, mas eu estou aqui na Tua presença. Me dá direção, nos conduz a nossa igreja. Estamos aqui, Senhor, à disposição, fala conosco. E oração tem muito a ver com isso, tem a ver com confiança, tem a ver com, Deus, qual é a Tua vontade para a minha vida? A minha oração, ela não tem a ver com mudar Deus. Não tem a ver com fazer assim, Senhor, que a minha vontade se cumpra aí no céu como ela se cumpre aqui na terra. Senhor, faça a minha vontade, e a minha vontade é essa. E Deus, eu determino que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, e isso, e assim, assado. Oração, ela muda, e ela chama o céu para a terra. Ela pensa, Senhor, qual é a Tua vontade? Ela não diz, Deus, faz a minha vontade aqui. Ela diz, Deus, qual é a Tua vontade? E eu discernindo a vontade de Deus, eu oro de acordo com a vontade dele. Nossa, mas isso é uma fórmula muito complicada. Às vezes é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sei o que orar agora, mas eu estou na Tua presença. E aí você começa agradecendo, sabe agradecer? Você tem pelo que agradecer? O versículo fala aqui, sejam agradecidos. Fala de oração. Você tem pelo que agradecer e você vai agradecendo. E você vai olhando aquilo que Deus fez por você. E você vai olhando, se talvez você não consiga enxergar nada para agradecer no momento, porque está difícil, você agradece por aquilo que ninguém pode tomar de você, que é a tua salvação. Ninguém. Nem nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez se você disser eu não quero, é contigo, mas ninguém, nem o inimigo, ninguém toma isso de você. E aí você pode agradecer, Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia e o Senhor me deu salvação. Muito obrigado, Deus, porque eu estava morto e agora estou vivo. Muito obrigado, Deus, porque eu estava... E a gente pode orar isso, Senhor, eu estava indo para o inferno, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me alcançou. E me tirou do império das trevas. Senhor, não foi porque eu fiz alguma coisa, não foi porque eu orei bonito, não foi porque eu fiz nada, mas foi porque o Senhor me alcançou. Eu não sei, mas nenhum cristão genuíno tem coragem de chegar diante de Deus em oração e dizer, Senhor, eu te escolhi. Senhor, eu te busquei. Senhor, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Não. Oração é aquilo que Deus fez. É agradecido por aquilo que Ele já fez no passado, pela tão grande salvação, pelos livramentos. Você tem livramentos para agradecer o Senhor? O Senhor te livrou de muitas coisas. Olhando para vocês assim,
Parece que eu consigo enxergar aquilo que vocês nos contam. Ah, Deus me livrou disso aquela vez lá no trânsito. Deus me livrou daquela vez que eu me machuquei e que eu poderia estar assim, mas eu não estou. Deus me livrou. Olha, Deus me livrou no meio de uma dificuldade imensa, extrema. Parece que a situação ao redor não foi transformada, mas eu fui transformado no meio dessa situação. Pequenos e grandes livramentos, de dentro e de fora, que se refletem externamente, que se refletem com orações respondidas do jeito que a gente quer, e orações respondidas, talvez, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. E quando a gente vai sendo agradecido e vai orando a Deus com humildade diante dele, a gente vai percebendo que o mesmo Deus que fez no passado é fiel, poderoso, capaz de continuar fazendo. E isso vai gerando vida na nossa vida. Oração fervorosa não tem a ver com método, não tem a ver com jeito. Ela tem a ver com o coração derramado, disposto diante do Senhor. E é aí que Deus faz. E é aí que Deus age, de dentro para fora na nossa vida, com o nosso coração rendido diante do Senhor. Nós podemos orar por nós, podemos orar pelos nossos, podemos orar pelos nossos inimigos, porque a Bíblia diz isso. Podemos orar por aqueles que estão sofrendo, podemos orar pelo nosso próximo, podemos orar, podemos interceder pela igreja, pelo nosso PG, podemos interceder pelos nossos líderes, podemos interceder pelas pessoas lá do nosso trabalho, podemos colocar em oração e pedir: Deus, o que eu devo orar para esta pessoa? Qual é o caminho? Sabe, isso vai acontecendo de uma maneira espiritual, mas no sentido de acontecer de dentro para fora, natural nas nossas vidas. Mas nós precisamos começar. A gente se engana por algumas coisas. Eu já me enganei, além de me enganar algumas vezes na minha vida com aquela ideia assim de que Deus sabe tudo, não precisa orar tanto assim. E eu orava orações genéricas. Orava orações bem genéricas e dizia assim: Deus, já que é para orar da tua vontade, então assim, que se faça a tua vontade lá na minha família. Pronto. Que se faça a tua vontade lá na empresa que eu trabalho. Que se faça a tua vontade lá na faculdade que eu estudo. Tá bom, tá bom. Estava cumprindo tabela. Estava cumprindo um ritual para dizer: não, já que tem que orar, eu vou orar. Então eu não entendo por direito por que tem que orar. Se Deus sabe todas as coisas. Eu não entendo direito, então eu vou orar assim, de uma maneira genérica. Mas a Bíblia fala aqui, podemos tirar desse versículo 3, Paulo fala assim: ao mesmo tempo, orem por nós. Mas não é assim, orem por mim, naquela coisa assim, vai com Deus, a gente nem sabe. Não, orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Oração tem propósito. Oração precisa ter dedicação. Precisamos começar. Oração precisa ser com o coração agradecido e confiante diante de Deus. Oração precisa acontecer de dentro para fora, com fervor diante do Senhor. Oração precisa conter gratidão, estar repleta de gratidão, mas oração precisa ter propósito. Pelo que eu oro: Senhor, nós vamos orar agora por estes pedidos aqui. Mas eu não preciso só orar por ele. Não, Senhor, eu vou orar, agora eu vou colocar diante de Ti a minha vida, essa situação. E eu não vou dizer para Deus o que fazer. Eu vou dizer: Deus, qual é a Tua vontade nessa situação? Deus, eu oro, olha só. Minha família está assim, meu casamento está assim, meus filhos está acontecendo isso, na minha área financeira está complicado. Deus, me mostra, existe algo que o Senhor quer me ensinar no meio disso? Me ensina. Às vezes eu oro assim: Deus, me ensina rápido que está difícil. Não sei se você já orou assim, mas eu já orei assim várias vezes. Deus, me ensina rápido o que o Senhor quer me ensinar. Mas tem como aprender rápido alguma coisa? Difícil aprender rápido. Às vezes a gente passa por situações e no meio disso Deus nos ensina. E aí a gente diz: mas eu orei e externamente nada aconteceu. Mas e você? Não, eu estou firme com Deus, eu estou forte, eu aprendi alguma coisa no meio dessa tempestade aí. Glória a Deus, oração respondida. Vale mais aquilo que acontece de dentro para fora do que aquilo que acontece de fora para dentro. Precisamos crer nisso, precisamos entender isso, orar com propósito, orar pelas nossas vidas, orar pelos outros, orar por aqueles que estão perdidos. Isso vem de dar o primeiro passo. Eu tenho aqui, tem um exemplo muito legal que está nessa noite aqui, minha avó. Minha avó ora em média, tá? E é para a glória de Deus, ela sabe disso.
ela ora em média 3 horas por dia. Faz muitos anos, uns 20 anos já, né, vó? Até mais, né? Faz tempo. E ela ora esse tanto aí. E eu falava assim, eu pensava, mas isso que é orar. E era uma inspiração, e continua sendo, né? Uma inspiração. Isso que é orar. Não é aquele negócio que eu faço, não. Não é aqueles 10, 15 minutinhos lá, não vale nada, não. Orar é isso aí. E ficava naquela. Aí um dia a avó falou assim, sabe, eu não oro assim só porque eu quero. Não, Deus me pediu, esse é o meu ministério. Deus me chamou para orar dessa forma. Mas pode ficar tranquilo que eu estou orando por você. E as coisas que você não consegue orar, eu estou orando. E aí eu falei, não é que aqueles 10, 15 minutinhos valem diante de Deus. É muito, muito, infinitamente melhor do que nada. Então eu vou continuar orando. Mas eu não quero ficar em 5, 10, eu quero crescer. Mas tem dia que não dá. Sim, tem dia que não dá para você ficar mais. Mas não se iluda com o final. Pense, não se iluda com chegar na academia, como eu fazia assim, né? Chegava na academia no primeiro dia e falava, agora, é hoje. Nossa, chegava em casa, já cresceu, né? Meu músculo, aquela ilusão. É o processo, é vida com Deus. Não é simplesmente orar para que as coisas aconteçam, é orar porque eu sou dele. Não é orar para que eu consiga aquilo que eu quero, porque não é troca de favores. O maior favor você já recebeu, é vida com Deus, é comunhão com Ele. Não é orar porque a coisa está difícil, mas é orar no meio da dificuldade das coisas, porque eu tenho um relacionamento com Deus, e se eu tenho alguém para correr, é para Ele, é com Deus, e viver com o Senhor. Amém? Oração, isso é maravilhoso, isso faz parte da nossa vida. E a continuação dos versículos diz assim, versículo 4, orem para que eu possa... Vou ler o versículo 3 para a gente entender aqui. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios, vamos ler o 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O nosso bom testemunho e a nossa proclamação da palavra para aqueles que estão ao nosso redor são frutos de uma nova vida. Não são obrigações de uma igreja você falar de Jesus para os outros. Não é cumprimento de tabela. Não é conversão a uma religião. Não é porque você agora está aqui, então você é obrigado a fazer alguma coisa. Ela é fruto. Ela é resultado de alguém que entendeu o lamaçal em que estava e agora aonde vive. E agora a obra que o Espírito Santo fez e continua fazendo dentro de nós. Aquele que recebeu Jesus e coloca Jesus no centro da sua vida é alguém que vai proclamar a palavra. É alguém que vai ser um bom testemunho para que os outros vejam a nossa luz brilhando, essa luz de Deus brilhando e glorifiquem ao Pai que está no céu. Alguém veja a transformação que ocorreu em nós e diga, o que aconteceu com essa pessoa? Ele não era assim. Isso vai te gerar a oportunidade de dizer, o que aconteceu aqui foi Jesus. 100% Jesus na minha vida, é Ele que fez. Essa transformação aqui vem de Deus. E testemunhos maravilhosos podem ser contados. Por quê? Porque aquele que entende que foi salvo vai ter amor por aquilo que Deus ama. Aquele que ama a Deus vai amar aquilo que Deus ama. A gente não falou lá em cima que dizer seja tudo em mim, é ter um relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Deus amou o quê? O mundo de tal maneira. O que é o mundo? As árvores. O mundo, as pessoas. Esse mundo aí é o mundo das pessoas, é o mundo da humanidade afastada de Deus. E Deus amou esse mundo a ponto de enviar Jesus. E Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Assim como Deus me enviou até aqui para ser a resposta dele para esse mundo, vão vocês agora e sejam a resposta para esse mundo.
Vão e pregam o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações. Enquanto você vive, você faz discípulos. Enquanto você existe aqui, você faz discípulos. A gente olha para a vida de Paulo, ele fala isso. Oro para que eu possa pregar o evangelho abertamente. Sabe onde Paulo estava? Estava na cadeia quando ele escreveu isso. Não porque ele foi preso como um malfeitor, mas porque ele foi preso por pregar a palavra de Deus. E Paulo não negava para ninguém, ó, se me soltarem daqui, amanhã eu estou pregando do mesmo jeito. Porque a minha vida, ele diz, a minha vida não tem nenhum sentido se eu não cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Ele entende que quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós passamos a ter uma vida só. Uma vida só. E essa vida demanda, essa vida dá fruto, essa vida de dentro para fora vai nos fazer ter vontade de proclamar as grandezas de Deus. A Bíblia diz, 1 Pedro, fala assim que nós somos chamados por Deus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa, separados por Ele, para Ele, a fim de proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A tua vida, a tua salvação, ela tem um fruto. E este fruto é proclamar as grandezas de Deus onde você estiver. Onde você estiver. De alguma maneira, o diabo, e eu digo isso mesmo, plantou na cabeça dos cristãos, durante a história, uma mentira daquelas, já que ele é o pai da mentira, em que era terceirizado, em que era passado para algumas pessoas a responsabilidade de ser um agente do Senhor nessa terra, de ser alguém que reflita a glória de Deus, alguém que fale do Senhor, alguém que faz discípulos, alguém que prega o Evangelho. Sabe, no Novo Testamento não existe mais separação, ninguém tem. Não existe mais os sacerdotes e o povo. Não tem. Sacerdócio universal do cristão. Quer dizer, todo aquele que foi salvo para salvar. Foi salvo a fim de proclamar as grandezas daquele que nos chamou. Existe igreja, e se existe igreja, organização, existe uma hierarquia funcional, existe algo para que as coisas funcionem. Existe liderança, e a Bíblia deixa claro isso, para que as coisas possam funcionar, mas não existe outra classe de pessoas. Não existe alguém para quem você possa dizer assim, bom, eu faço parte daquela igreja e aquela igreja evangeliza. E quem quiser ouvir o evangelho, entra lá dentro. Se quiser, está lá. Ninguém tranca ninguém na porta. Eu já ouvi isso. Se alguém quiser ouvir o evangelho, é só ir lá. Se não quer, o problema é deles. A Bíblia diz e nos convida, a mim e a você, se você foi salvo, esse chamado é para você. Esse chamado é um fruto. E você precisa se esse fruto está meio azedinho na nossa vida, nós precisamos dizer, Senhor, aviva esse fogo por aquilo que o Senhor ama, por vidas, por pessoas. Existe, e eu fiz essa separação na minha própria vida, um evangelho individualista e o evangelho de Jesus. O evangelho individualista, ele aceita o evangelho pela metade. Ele aceita o seguinte, eu fui salvo por Jesus, Jesus é meu Senhor, é meu Deus, Jesus morreu por mim, então eu quero a salvação de Jesus para a minha vida, eu quero a cura do meu coração, eu quero os meus relacionamentos, eu quero Jesus para isso, para aquilo, para aquele lá, e tudo para mim, venha a nós, né, o teu reino, Senhor, um evangelho individualista. Mas o evangelho de Jesus, ele vai além do eu. O evangelho de Jesus, a igreja de Jesus, aquilo pelo qual nós somos chamados, o Filho de Deus entende isso. Jesus e a comunidade de Jesus, espalhada por essa terra, é uma comunidade coletiva. Ela tem a ver uns com os outros. Uns com os outros. Jesus fez isso por mim e a salvação é individual. Quem precisa responder sou eu. Mas o compartilhar da mensagem é eu com os outros. O viver a mensagem sou eu para com os outros. E eu vou dizer, eu tive que me arrepender várias vezes desse evangelho individualista na minha vida. Eu tinha alguns amigos que davam muita risada, muito bullying mesmo na escola por conta de eu ser cristão.
você faz isso, você não faz aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquele outro, e aquela coisa desse jeito. E eu, nesse meu evangelho individualista, eu pensava assim, esses caras não merecem. Não merece que eu abra minha boca para falar das pérolas do evangelho. Usava versículo fora de contexto e dizia assim, eu não vou jogar pérolas aos porcos. Eu não vou ficar falando não. Não vou, não merece. Esses caras não merecem. Esses caras são filhos do diabo, esses caras. Né? E agia dessa maneira na minha adolescência, na minha juventude. E lá pelas tantas a gente abriu uma célula, um pequeno grupo. Né? Abrimos, o começo era eu, a Dainha, a pastora Mariane está aqui nessa noite e a Jéssica. Abrimos esse grupo lá e elas chamaram um monte de gente. E deu um monte de gente, mas pergunta se tinha um convidado do pastor aqui. Não tinha nenhum. Eu não era pastor, era um adolescente aprendendo a viver, mas com o coração fechado. Eu chamava daquele jeito, assim, meio... vai ter um negócio lá e tal, se quiser aparecer, né? Aí, adolescente, se bobear, se marcar, eu vou lá. Né? E aquela coisa nunca aparecia. E Deus inquietava meu coração, eu já contei essa história, Deus já curou meu coração já me perdoou e já curou meu coração desse pecado que eu cometi. Mas, claramente, Deus falou comigo sobre um amigo. Um amigo que chamava Edmar. Ele estudava comigo desde criancinha, ia nas escolinhas com a gente quando era criança, depois se desviou do Senhor, trilhou seu caminho, e era um dos caras que mais tirava sarro assim, de mim e dos meus amigos cristãos. E Deus claramente falou, chama ele, convida ele, vai lá. E a gente orava, mas quem eu vou convidar para o pequeno grupo? Né? Quem que eu vou chamar para esse lugar? E a pessoa não vai querer. E Deus falava, vai lá e chama ele e tal. E eu fui e fiz aquele chamado meio assim, né? Como eu disse para vocês. Não deu muito tempo depois, acho que não deu quase nada depois, não lembro exatamente. Ele sofreu um acidente e ficou na UTI alguns dias, depois morreu. Pensa num gurizinho que orou enquanto esse rapaz estava na UTI. Deus, que ele lembre de quando ele era criança, do teu evangelho, que ele se volte para ti, que haja um pouco de consciência, e ore, apreensivo, e como é que tá? E como é que não tá? E vai aquela culpa, aquele sentimento, aquele negócio. Sabe, Deus não tem isso para nós, não tem um sentimento de culpa. Mas Deus claramente tinha falado comigo para eu pregar o evangelho, e eu, pelo meu evangelho individualista, eu deixei isso de lado, eu não dei valor, eu não valorizei. Eu tinha a cura de uma doença incurável dentro de mim, que é a salvação, a cura para o pecado, a separação de Deus. Eu tinha essa cura dentro de mim, tinha ela acessível, eu sabia falar. Lá no pequeno grupo, quem falava era eu. Muito mais, acho que mais do que os outros, pelo que eu lembro. E não tinha esse amor, não dava esse fruto de buscar, de trazer, de entender, de usar as ferramentas que tinha à minha disposição. Tinha o culto à minha disposição, tinha o PG à minha disposição, tinha as palavras daquilo que Deus estava fazendo na minha vida para falar. O que faltava era amor, o que faltava era dar esse fruto, o que faltava era fruto docinho na minha vida para que isso aconteça. Deus me perdoou, graças a Deus, Deus me perdoou. Eu não sei qual foi o destino dele, só Deus sabe qual foi o destino dele. Mas depois disso, algo mudou no meu coração de fato. Senhor, que eu possa aproveitar as oportunidades que apareceram na minha vida. Esse versículo fala isso. Que vocês possam ser sábios e aproveitar ao máximo as oportunidades. Que vocês saibam aproveitar quando o coração da pessoa estiver aberto para ouvir do Senhor. Para ser amado. Não é para ser convertido, porque não é você que converte, não sou eu que converto. É o Espírito Santo de Deus. Mas é para ser amado, para ouvir da salvação, para ouvir do Evangelho. Muitas outras vezes, eu também não aproveitei as oportunidades. Algumas vezes eu aproveitei, Deus fez. Outras vezes eu não aproveitei. Se Deus fez é por meio de outra pessoa, porque de Deus a sua obra continua. Mas no que depender de nós, vamos manifestar esses frutos, vamos viver. Como você tem vivido? Você tem aproveitado as oportunidades que você tem? A gente dá algumas ferramentas. A gente diz assim, nós temos um estudo chamado Primeiros Passos, que ele vai
falar a respeito das verdades centrais do Evangelho. Que ele vai falar aquilo que nós, trilhando pela Bíblia, olhando aquilo que é de mais importante para que primeiro alguém saiba com relação ao Evangelho, nós compilamos ali em algumas aulas e isso tem feito a diferença já há 3 décadas na nossa vida. Mas a gente fica assim, mas será? Acho que eu não vou aproveitar, acho que não. Aí a gente diz assim, aproveite essa oportunidade, chama o teu amigo e faz junto com você. Monta um grupo de estudo lá na tua casa, reúne umas pessoas lá e a gente, se você não quiser passar, a gente providencia alguém. Aproveita, quarta agora, nessa quarta, e eu estou falando isso de verdade mesmo, nessa quarta, tem primeiros passos acontecendo aqui na igreja, traz alguém junto contigo, traz alguém para fazer. Na outra semana, essa semana não deu, mas eu vou fazer. Aproveitar as oportunidades tem a ver com aproveitar as ferramentas que estão na nossa mão. O pequeno grupo é um lugar de convivência, é um lugar de amor. Não é lugar em que a gente vai converter a pessoa. Se alguém converte, quando eu digo converte, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de coração, de morte para a vida. Se tem alguém que converte ao Espírito Santo, ele faz essa obra. Mas aproveite o pequeno grupo como um lugar em que você pode falar do Evangelho, mas transcenda muito as ferramentas da igreja. Vai além, vai muito além disso. Sabe, você é cristão em qualquer lugar, em qualquer tempo. Você é cristão no teu trabalho, você é cristão em casa, você é cristão na tua família, você é cristão onde você for, na fila do banco você é cristão. No trânsito, quando dá vontade de xingar, você é cristão. Seja um filho de Deus onde você estiver e aproveite as oportunidades. Sabe, esses dias eu me peguei não aproveitando uma oportunidade. Depois Deus me deu a chance de corrigir. Uma pessoa que eu converso de vez em quando, né, da nossa redondeza ali, ela começou a falar e contar, a gente falou de futebol, falou de política, falou de um monte de coisa que estava acontecendo na cidade, no mundo, aquela conversa normal de amigos assim. E lá pelas tantas ele abriu o coração dele para falar em relação à vida dele. Eu não sei, eu estou meio assim, tá meio complicado as coisas e tal e tal. Sabe o que eu falei pro cara? Complicado, né? Complicado, né? Tenso. Complicado, né? Difícil, né? E tal. E fiquei naquela. Aí eu me toquei e falei, o que eu estou fazendo? Eu sou filho de Deus. Porque eu não era o pastor Tiago que estava lá, era o Tiago, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Estava lá com o amigo dele. Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para aproveitar a oportunidade e dizer, cara, como é que está a tua vida com Deus? Como é que você está? Você tem vivido? Você tem conseguido? Você sente que você está próximo de Deus? Não, mas é assim, sabe como é que é? A gente até vai na igreja, mas aquele negócio... E a conversa vai. Agora é com Ele. Mas eu aproveitei aquela oportunidade. E o convite está para que nós possamos demonstrar esses frutos de uma nova vida onde quer que a gente vá. E que você possa orar ao Senhor, já que falamos de oração, para que essas oportunidades apareçam e quando elas aparecerem você possa usá-las.